Vem, torcedor colorado, tudo bem? Tudo certo? Começando mais conteúdo sobre o Inter aqui no Central. Te inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião sobre os assuntos que nós vamos conversar aqui neste conteúdo. Vamos falar de Eduardo Cudê na capa do jornal Olé lá da Argentina. O que estão falando do Cudê por lá, o porquê que ele tá na capa do jornal. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o grande destaque do Santos, que não deve jogar, ou melhor, não vai jogar hoje contra o Internacional. Vamos falar do retorno dos selecionados e também a provável escalação do Inter para o confronto de hoje à tarde e ainda a não renovação de Alan Patrick. O que aconteceu? Vamos falar sobre tudo isso nesse conteúdo aqui do Central, então te inscreve, deixa teu like e vem comigo, porque tu sabe que a tua participação é fundamental. Gurizada, capa do diário Olé da Argentina, tá? Colocou lá o Cudê como um dos grandes responsáveis, se não o responsável, pela má fase do Internacional no Campeonato Brasileiro. O Olé repercutindo, né, essa má fase do Inter no campeonato, repercutindo o aproveitamento do Cudê no Internacional e muito parecido, quase se igualando ao aproveitamento do Celso Roth, né, lá em 2016, quando o Inter caiu para a segunda divisão. Então o Olé fez esse destaque, colocou a situação do Internacional, justamente porque o Cudê é um técnico argentino, né? Ou seja, ele é de lá, é do país, e outra que o Cudê esteve na mira do Racing há pouco tempo. Eu trouxe para vocês aqui no Central, inclusive, falamos sobre esse assunto. O Racing teve interesse em levar o Cudê de volta para a Argentina agora no final do ano. O Cudê, nesse primeiro momento, não quis, agradeceu, mas não quis voltar para a Argentina, voltar para o Racing, onde ele fez história por lá, né? Foi um técnico que teve lá, deixou muitas saudades por onde passou lá no Racing o Cudê. Beleza? Então, o Diário Olé repercutindo aí a má fase do Internacional no Campeonato Brasileiro. Gurizada, hoje tem Inter. Hoje é dia de Inter, o Inter precisando vencer, se distanciar aí da turma do Z4, o bonde do Z4 que o Inter vai enfrentar até o final desse mês de outubro e no início ainda de novembro, né? E uma boa notícia para o Internacional é que o grande destaque do Santos, o Soteldo, ele não joga hoje, tá? Ele foi punido pelo STJD, pegou 2 jogos de suspensão, ele já cumpriu um jogo e tem mais um para cumprir. E esse jogo vai ser cumprido hoje contra o Internacional. O Santos até avaliou fazer recorrer, no caso, tentar um efeito suspensivo para o jogador poder atuar hoje, mas como ele também acabou tendo um quadro gripal, então já aproveitou e já uniu tudo e vai deixar o jogador suspenso, por óbvio, e se recuperando desse quadro de gripe. Bom, pra gente falar sobre o Internacional também, que é o importante pro jogo de hoje, né? O Inter vai ter aí um problema. O Gabriel, ele está sendo reavaliado pro jogo, saiu no intervalo com entorse no tornozelo naquele jogo contra o Bahia. A tendência é óbvio que não deva jogar. O Malo para por cerca de 20 dias, o Rocher está recuperado, treinando normalmente. Aliás, o Inter vai ter o retorno dos selecionáveis que estavam na sua seleção. O Arangues, o Rocher, o Johnny e o Valência estão de volta, além do Igor Gomes, Nico Hernandes e o René, que estavam suspensos. O Dalbert e o Luiz Adriano, eles não tiveram lesão constatada, fizeram exames, mas não tiveram nada constatado, treinaram normalmente, também ficam à disposição do técnico Eduardo Cudê. O Luca, sim, esse não vai poder ficar à disposição, obviamente, porque levou o vermelho, está suspenso, então não vai para jogo o garoto Luca. Beleza, gurizada? A provável escalação do Inter, com todos do elenco principal, por óbvio, deve ter Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René, Johnny, Arangues, Maurício e Wanderson, e na frente, Alan Patrick e Ener Valencia. Esse deve ser o Colorado para enfrentar o Santos hoje à tarde, o Inter aí com casa cheia, né, e tentando se distanciar dessa zona perigosa e respirar aliviado no Campeonato Brasileiro. Gurizada, vamos falar de Alan Patrick, principal jogador do Inter, ao lado de Ener Valencia nessa temporada. Eu trouxe para vocês nos últimos dias que o Inter queria renovar com o jogador. O staff do atleta confirmou essa informação. Mas nos últimos dias o Inter começou a dar uma
titubeada nessa questão de renovar com o Alan Patrick, porque o Inter viu que talvez não tivesse não tivesse tanto motivo para negociar com o jogador agora. O grande problema do Alan Patrick, o atual contrato do Alan Patrick, é a multa que é baixa, porque o contrato dele ainda vai até o final de 2025. E segundo o staff do atleta, essa nova renovação viria com mais 2 anos de contrato. Além de uma multa mais alta, por óbvio, uma valorização salarial, viria também com uma extensão do contrato por mais 2 anos, ou seja, iria então até dezembro de 2027. Só que o Inter, por óbvio, dando uma analisada nas suas questões financeiras, o Inter não deve fazer isso por agora. Tá? O Inter deve dar mais uma aguardada, porque o Inter viu que não teve uma proposta oficial, não teve um assédio forte em cima do Alan Patrick, teve sondagens, é verdade, teve sondagens de clubes árabes, mas não teve algo mais concreto sobre o Alan Patrick. Então o Inter deve esperar um pouco mais e ali adiante, sim, quem sabe, se houver um assédio mais forte ou alguma proposta que balance o jogador, o Inter sim tenta essa renovação. E outra, o Alan Patrick está muito feliz no Internacional, o Alan Patrick não dá indícios que queira deixar o clube. Então o Inter se agarra nessa questão e empurra com a barriga. É o famoso deixa mais ali na frente, se acontecer alguma coisa a gente tenta. Hoje não é a prioridade do Internacional. Se falou sobre isso, mas o Inter viu que não seria prioridade, dá para esperar mais um pouco. Então o Alan Patrick não deve renovar neste momento com o Colorado. Beleza, gurizada? Te inscreve no canal, deixa teu like, tu sabe que o resumo do jogo e todos os detalhes da partida é aqui no nosso Central após Inter e Santos. Valeu, grande abraço, até a próxima, bom domingo, tchau pessoal.